Olá, tudo bem, crianças? Sou a professora Ana Lúcia Barros, professora de Ciências, e hoje nós temos um assunto muito interessante, mas aí eu vou precisar de muita atenção de vocês, tá bom? Caderno, lápis, tudo ok? Todo mundo atento? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a aula de número 15, tá? Olha lá, o eixo que eu vou desenvolver hoje com vocês, ser humano e saúde, tudo bem? Conteúdo de hoje, hereditariedade, árvore genealógica. Esse conteúdo vamos precisar estar bem atento. Habilidade de hoje, desenvolver raciocínio lógico e proporcional, tá bom? Habilidade de hoje. Vamos nossa hora de estudar? Vamos estudar juntos? Vamos lá? Hereditariedade, né? E o que é hereditariedade, professora? Primeiramente, eu gostaria que vocês olhassem qual é a definição, o conceito de hereditariedade, tá bom? Para que isso fique muito bem compreendido. Hereditariedade é a transmissão de caracteres de uma geração a outra. Como é que é isso, professora? Olhem para os seus pais, olhem para os seus avós. O que parece em você que parece com os seus pais? Hereditariedade, né? Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Vocês vão visualizar aí 3 gerações: filhos, pais e netos. Então, hereditariedade são as transmissões características que os pais passam para os filhos, tá bom? E aí, toda essa transmissão de coisas, de características nossas, como cabelo, olhos, isso tudo vem dentro de uma conceituação de hereditariedade, como são os cabelos, né, se são lisos, como são os olhos, quais são as cores, isso tudo está dentro da hereditariedade. A transmissão das características hereditárias, elas são conseguidas e feitas pela fusão dos gametas, tá bom? Nós já estudamos essa parte, né? A fusão dos gametas, a união dos gametas masculino e feminino é a fecundação. Então, é nesse momento que nós recebemos características do pai e da mãe, tudo bem? Isso é hereditariedade. Seguindo mais um pouquinho, eu quero trabalhar com vocês a espécie humana. Nós somos da espécie humana, né? Então, cada espécie tem suas características. E nós humanos, a nossa característica, né, que nos dá essa condição, é porque nós temos 46 cromossomos. Olha a matemática aí. Se eu tenho 46 cromossomos e eu origino de uma fusão entre o gameta masculino e o feminino do meu pai e da mãe, então isso me dá a condição de acertar na ciência de que 23 cromossomos são do meu pai e 23 cromossomos são da minha mãe. Por isso que eu tenho essa característica de espécie humana, por isso que eu tenho 46 cromossomos. Tudo bem? O que são os cromossomos? Professor, o que são os cromossomos? Vocês lembram que a gente falava da célula e que nós falávamos dos núcleos? Tá bom? Os cromossomos, eles são corpúsculo, né? Quer dizer, muito pequeno, muito compactos, que carregam as informações genéticas. Professor, o que é genética? São características que são únicas, são próprias daquele indivíduo, tá bom? A digital, né? Quando eu uso a digital para destravar um celular, tudo, é uma característica genética que é única, é minha, tá bom? Então, essas características, elas são transmitidas também pela questão da hereditariedade. E aí você observa na imagem que eu estou aqui apresentando para vocês, que nós temos 3 gerações, tá bom? Tem o filho, né? Tem uma mãe, com certeza, e tem os avós.
Então, são 3 gerações, porque tem a criança, que é a primeira geração, tem os pais, que é a segunda geração, e tem os avós, que são a terceira geração. E se você observa, olha as características que estão vindo dos avós e dos pais para essas crianças. E aí eu peço que vocês observem na família de vocês também, que com certeza você tem os traços, as características dos seus pais, do seu pai, da sua mãe e dos seus avós também. Vocês nunca observaram isso? Podem observar. Isso dá conta da questão da hereditariedade, tá bom? E a formação desse indivíduo, como é que ele se forma, né? A formação do indivíduo, nós vamos juntar agora, eu queria que vocês colocassem, anotassem num papelzinho, no caderno de vocês, eu queria que vocês desenvolvessem aqui comigo essa questão, tá bom? Características com relação aos cabelos. Anotem aí para mim, o seu cabelo, ele é liso ou ele tem ondulações, ele é enrolado? Cabelos, tá bom? Os olhos, seus olhos têm cor preta, né? Ou claras, cor clara. Nariz, olha lá, prestem atenção, olhem aí no espelho, pode olhar no espelho também. Tem pessoas que têm uma característica de um nariz pequeno e outros com uma característica de um nariz maior, né? Qual é a sua característica? Apesar de que vocês ainda são crianças, né? Esse nariz ainda vai dar uma definição maior quando tiverem adultos. A sua estatura, que é isso, professora? A altura. Você se considera dentro da média dos coleguinhas da sala mais alto ou mais baixo? Porque também é uma característica que vem dos pais, né? E isso tudo é para dizer que essas características, elas têm um lugar próprio, né? De onde que vem essas características, professora, que define se eu tenho cabelo liso ou se eu tenho um cabelo mais ondulado, mais enrolado? São os genes, tá? A genética, ela traz a característica dos genes. E o que são esses genes? É uma sequência específica do nucleotídeo no DNA. Professora, isso eu não consigo entender, mas vocês vão entender porque este assunto ele vai ser evoluído quando vocês estiverem nos anos finais. Mas aqui, para nós entendermos o que é o gene, nós temos que considerar, tá bom? Que são substâncias que nós temos no nosso DNA. Já ouviram falar? Vamos fazer o teste do DNA para ver se essa criança, qual é a paternidade? Então, o DNA é um código que eu tenho, é um código que é meu, mas ninguém tem, tá bom? Então, é um DNA que constitui a unidade fundamental da hereditariedade, que está nos cromossomos, tá bom? Esse gene é importante. E aí, não fiquem preocupados, porque nessa aula de hoje, o que nós vamos nos aprofundar é que vocês possam entender sobre a árvore genealógica, tá bom? Que é a nossa próxima lâmina. Professor, o que é árvore genealógica? É uma árvore, é uma condição que faz com que eu resgate traços, características até a terceira geração. Olhem a árvore que eu trouxe para vocês. Interessante, né? Traça o perfil das pessoas que participaram, direta ou indiretamente, na vivência passada de uma pessoa ou de uma família. Professora, eu tenho como descobrir se os meus avós, eles tinham olhos escuros ou olhos claros? Tem. É só nós traçarmos a árvore genealógica, né? A árvore genealógica, ela vai me dar condição para eu fazer uma leitura, essa árvore que eu apresentei para vocês, até a terceira geração, né? As características, elas se manifestam. Por quê? Porque assim, ó, de repente, na segunda geração, a característica não se manifestou, a questão dos olhos, do cabelo, da altura, mas na terceira geração,
que são já a primeira, a segunda e a terceira, já pode manifestar algumas características, tá bom? Professor, o que são essas gerações? Primeira geração é você, tá bom? A segunda geração já são seus pais. A terceira geração já são seus avós, né? Que bom se vocês têm ainda essa intencionalidade de conhecer os seus avós, porque aí vocês conseguem traçar esse perfil na árvore genealógica buscando as características dos seus avós. Isso é muito importante. Aí você entende o que é hereditariedade, o que é passar características de pais para filhos, tá bom? E aí, avançando mais um pouquinho na hereditariedade, eu trago para vocês aqui uma coisa que, olha, cientistas, vocês vão precisar ter uma atenção, tá bom? É o que nós chamamos de heredograma. Professor, o que é isso? São características que são transmitidas, né? É uma representação gráfica na história familiar, tá bom? Apresentando os vínculos de parentesco e as características genéticas. Professor, o que é isso? É assim, ó. Esse heredograma, ele é um gráfico. Toda vez que aparecer um círculo no heredograma, é porque ali se caracteriza que tem um indivíduo mulher, tá bom? Sexo feminino. Quando aparecer um quadrado nesse heredograma, ele está caracterizando que ali é o sexo masculino. São homens que estão naquela relação, tá bom? Quando aparecer o losango, é um sexo indefinido. Nós não conhecemos ou não tivemos oportunidade de conhecer qual foi o sexo definido naquele momento, tá bom? E no heredograma nós temos ainda mais características, isso que eu quero mostrar para vocês, já o gráfico para vocês. Olha o gráfico como ficou de um heredograma para a gente conseguir entender melhor o que é essa representatividade. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês, olha só. Estão vendo o quadrado? Isso quer dizer o quê? Que é um indivíduo do sexo masculino, né? Quando é um quadrado pintadinho, é um indivíduo do sexo masculino, onde houve uma manifestação da característica que nós estávamos procurando, tá bom? Ele é portador de alguma doença, quando ele está pintadinho. Quando ele é redondo, ele é um indivíduo do sexo feminino. Quando ele é um redondo pintadinho, eu já tenho uma sinalização na genética daquele indivíduo que ele é feminino, mas ele porta algum tipo de doença, tá bom? E isso é importante para o estudo da hereditariedade, principalmente da genética. Lembra que eu coloquei para vocês que o losango é um indivíduo de um sexo não identificado? Porque às vezes não conseguiu, dentro da pesquisa, identificar de que sexo era, tá bom? E aí tem outros cruzamentos, tem cruzamentos consanguíneos. O que é um cruzamento consanguíneo, professora? É quando tem casamento entre pessoas muito próximas, tipo primos, tá bom? Isso são cruzamentos consanguíneos. É de um homem, de uma mulher, mas é consanguíneo. Ali são gêmeos, né, que foram cruzados. E embaixo também são gêmeos também que foram cruzados. Essa é uma característica do heredograma, isso é importante. Professora, eu vou precisar decorar isso tudo? Não, porque heredograma nós precisamos estudar e ele está exposto. Você pode consultar em qualquer momento, tá bom? Avançando mais um pouquinho, o preenchimento de algumas dessas figuras, eles vão indicar alguma coisa sobre o pertencimento do indivíduo, tá bom? Linha na horizontal, ligando essas figuras, indica o acasalamento comum. Elas estão na horizontal, tá bom? Acasalamento comum. Uma outra tipo de linhas duplas na horizontal, ligada entre essas figuras, indica o acasalamento consanguíneo. Então, isso tudo é importante. Tá? É o que nós observamos ali. Linhas em verticais saindo dessas figuras indicam que são filhos do casal, tá bom? Filhos do casal. Isso tudo é para nós entendermos esse heredograma. E aí, avançando mais um pouquinho, esse é o heredograma que eu estava conversando com vocês,
e aí a gente consegue, de uma certa forma, bem na prática, bem exercitando, entender pelo menos o símbolo. Quem é o símbolo da mulher? Qual é o símbolo do homem, né? O símbolo da mulher é o círculo, o símbolo do homem quadrado. Esses consanguíneos deixa para nós aprofundarmos mais quando nós estivermos em série mais avançada, tá bom? Nesse momento é interessante aqui vocês entenderem que a hereditariedade são traços, né? São características passadas de uma geração a outra, que essas características podem ser passadas até a terceira geração, ela pode se manifestar, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma outra coisa, que é um estudo muito interessante sobre a hereditariedade, são doenças transmitidas de pais para filhos, né? Nós temos uma doença que não é muito comum, mas ela aparece. É a anemia falciforme. O que é isso, professora? Anemia falciforme, ela é uma alteração genética com caráter hereditário. Isso quer dizer o quê? Que passa de pais para filhos, na qual as hemácias, lembra das hemácias que nós conversamos no sistema circulatório, hemácias ou glóbulos vermelhos, perdem o seu formato normal e adquirem a forma de foice, né? Uma foice. Ela não fica arredondada, ela fica alargada, tipo uma foice. Aí eu trago para vocês essa imagem. Olha só o que nos mostra quando uma pessoa tem uma anemia falciforme. Essa condição, ela dificulta a passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos e compromete a oxigenação dos tecidos. Olha só que interessante. Vocês sabem aquelas pessoas que apresentam algum tipo de anemia e às vezes por qualquer esforço já se sente cansado? Pode ser uma questão que nós poderíamos verificar, porque se as hemácias delas não estão na forma correta, normal, arredondada, se está em forma de foice, ali fica difícil o oxigênio compor essa hemácia. E aí não tem como essa hemácia na circulação, no sistema circulatório, levar oxigênio para todas as células. E aí os músculos, né, vão ficar de uma certa forma muito cansados. Então a anemia falciforme, uma das questões dessa doença, que é passada de pai para filho, é que as hemácias apresentam um formato diferente daquele formato arredondado que eu conversei com vocês, tá bom? Uma próxima questão, que também é interessante, de uma doença também estudada pelo geneticista, que estuda a genética, é o daltonismo. O daltonismo, ela é uma herança ligada ao sexo, tá? Quer dizer, ou pode ser passado pelo cromossomo masculino ou cromossomo feminino, tá bom? Especificamente ao cromossomo X, né? O cromossomo X. Ele caracteriza-se pela incapacidade de distinguir cores. As pessoas têm dificuldade de distinguir cores, como o vermelho e o verde. Essa condição aqui, eu queria que vocês observassem a figura. Vocês conseguem fazer a leitura nessa imagem de algum número ou de alguma letra? Vocês conseguem? Que número que aparece? Isso mesmo, número 8. Então, vocês conseguiram distinguir, porque quem tem essa predisposição para o daltonismo, ele não consegue. Ok? Vamos exercitando. Primeira questão no nosso exercitando. A transmissão de características hereditárias, ela é conseguida pela união dos gametas. Esse processo é conhecido, dois pontos, e aí eu trago aqui para vocês, tá bom? União dos gametas, olha lá, nós já conversamos. Eu trago como alternativa para vocês ovulação, ingestão,
Fecundação e esporiação. A resposta é uma dessas, crianças. Uma dessas é a nossa resposta certa. A segunda questão. Olha como ficou fácil. A segunda questão. A anemia falciforme é uma alteração genética e com caráter hereditário. Quer dizer que pode passar de pai para filho, né? No caso, mãe. Dificultando a oxigenação dos tecidos. Dificulta a oxigenação dos tecidos. Aí eu trago duas imagens aí para vocês. Que componente do sangue sofre alteração na sua forma? Olha lá, que componente do sangue sofre alteração na sua forma. Trouxe 4 opções. Como opção eu coloquei hemácias ou glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos, plaquetas e plasma. 4 opções, mas vocês precisam marcar a correta, tudo bem? Ficou fácil, né? Vamos lá? Vamos tentar responder essas questões?
Vamos lá, a primeira questão, tenho certeza que vocês vão acertar. Ela diz o quê? A transmissão de características hereditárias, né, o que é transmitido, é conseguida pela união dos gametas, masculino e o feminino. Olha a imagem para vocês aí. Esse processo é conhecido, vamos lá? Ovulação, ingestão, fecundação ou esporeação? Tenho certeza que vocês marcaram a resposta correta. Vamos lá? A resposta correta é fecundação. Muito bem. Fecundação é a união dos gametas, masculino e feminino, tá bom? A segunda questão, qual foi o desafio que eu trouxe para vocês? Aí eu acho bem interessante. A anemia falciforme é uma alteração genética, né? Então, é uma questão que a gente já precisa entender que pode ter passado de uma geração a outra. E com caráter hereditário, dificultando a oxigenação dos tecidos. Tudo bem? Que componente do sangue sofre alteração na sua forma, né? Ficou hemácias, como alternativa, leucócitos, que são glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Então, vamos ver aqui, leucócitos, ele já tem uma característica de nos proteger de infecções. Plaquetas está responsável pela coagulação do sangue. Lembra que nós conversamos? O plasma já é a parte líquida do sangue. Então, qual é a alternativa correta? Hemácias, muito bem. São as hemácias que fazem toda a circulação do oxigênio no nosso corpo, né? Levando oxigênio para todos os tecidos. Então, a questão correta são as hemácias. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês não sentiram nenhuma dificuldade. Então, vamos lá. Ficou complicado, crianças? Hereditariedade é um pouco complicado, né? Mas vamos lá tentar fazer aqui um resumo, tá bom? Primeiro, hereditariedade, o que é muito importante nós sabermos? Que é um processo genético, né, dos seres vivos, todos os seres vivos têm isso. É uma ação que transmite, né, e recebe informações genéticas por meio da reprodução. Então, não temos como não estudar a questão da hereditariedade, porque são transmissões de características passadas de uma geração para outra. É isso que a gente precisa entender, né? Olhem para os pais, olhem para os seus avós. Quais são as características que você já olha e já visualiza, né? Os cabelos, os olhos, a altura, às vezes o pai é mais alto que a mãe, né? Então, eu fiquei com uma estatura mais alta ou mais baixa? Ou fiquei mediana, né? Então, são características que eu não tenho como negar, né? Você olha assim, poxa, a cara do pai, a cara da mãe. Mas é isso mesmo, são características transmitidas de uma geração para outra. Os genes, que todos nós temos os genes, tá? Estão dentro do DNA de cada um. Isso é uma identidade de cada indivíduo. Ninguém terá o DNA igual ao outro. Por isso que em algumas situações que a pessoa não consegue identificar, né, o corpo da pessoa, faz o teste do DNA. E aí, pelo DNA, às vezes, você consegue descobrir quem é aquele indivíduo. Então, é uma identidade o DNA. Você tem o seu DNA, eu tenho meu DNA, ninguém mais tem o seu DNA, tá bom? São blocos de informações que cada pessoa tem, isso é o DNA. Como é que se dá, professora, esse processo de transmissão? Pela parte genética e fenótipo. O fenótipo, a gente vai estudar mais lá na frente, são características que eu olho e eu já vejo. Você se parece mais com seu pai do que com a sua mãe, tá bom? Isso é o fenótipo, eu consigo ver. O genético não, ele já é mais do meu cromossomo, já vou ter que fazer uma leitura cromossômica, tá bom? Nos seres humanos ocorre por meio da fusão, né? Que foi uma questão que vocês responderam.
Fusão quer dizer união dos gametas, é quando eles se unem. E aí a fusão dos gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoides, a fecundação, né? Esse é o fenômeno. No momento da reprodução, quando nós estamos num processo de reprodução, a nossa espécie humana, nós temos 46 cromossomos. E o que é importante nesse momento agora vocês entenderem, que sempre, se eu tenho 46 cromossomos, 23 vem do meu pai e 23 veio da minha mãe. Tudo bem? Esse é o objetivo de nós entendermos por que nós nos parecemos, nos identificamos com os pais e, às vezes, numa terceira geração, com os avós. Alguns traços me lembram o meu avô, a minha avó, nem que seja o sorriso, os olhos, o cabelo, isso é o fenótipo, porque eu consigo visualizar logo, tá bom? É complicado? Não, é isso que nós temos que entender o que é hereditariedade. Traços que passam de geração a outra, tudo bem? Vamos para as nossas considerações finais, vamos lá? É um assunto de 5º ano, hereditariedade, estão nos livros, né? Pode fazer pesquisa. E aqui ainda estamos nesse momento, né? De nós estarmos estudando pelas aulas remotas. Aí eu peço muito que responsáveis e pais das nossas crianças, dos nossos estudantes, que vocês apoiem as nossas crianças nessas leituras, tá bom? É muito importante eles estarem fazendo revisão dessas nossas aulas, porque aqui nós conversamos com eles sobre o assunto e ele pode ter entendido, ele entendeu a parte conceitual, mas eu acredito que para fundamentar mais o conhecimento, né, a gente precisa exercitar. E você exercita o conhecimento buscando mais informações, buscando mais livros que fale sobre a hereditariedade, que fale sobre a transmissão de algumas características de pais para filhos. Isso é importante, porque é uma questão fundamental das ciências, mas é uma questão do nosso dia a dia, tá bom? Posso contar com vocês, responsáveis e pais, nesse momento. Então, muito obrigada mesmo. Fiquem com saúde e aí nós vamos tratar de outros assuntos nas próximas aulas. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula.